vamos compartilhar a palavra do Senhor e esse é o momento onde toda a nossa atenção ela tem que estar voltada não para o pastor, mas para a palavra do Senhor, né? Então acompanhe na sua Bíblia. Hoje nós vamos passear por vários versículos dentro de um único tema. E antes nós vamos orar pedindo ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento, né? É uma obra, é uma ação do Espírito Santo, nós podemos compreender a palavra de Deus. As pessoas que não têm o Espírito Santo, elas vão ler a Bíblia como um livro qualquer. Talvez até entenda alguma coisa, mas não tem a revelação. A palavra, ela só se torna viva, né, quando o Espírito Santo começa a agir através da palavra e a nossa vida é chacoalhada, nosso coração palpita mais forte, né? Parece que é uma espada de dois gumes ali penetrando o nosso interior, né? É assim que a palavra de Deus faz. Nos cura, nos transforma, nos conforta. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos. Quantas bênçãos o Senhor tem nos derramado. Te rendemos graças por tudo isso, reconhecemos que tudo provém do Senhor. E oferecemos ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração e cremos que o Senhor o aceitou, Pai. Nós queremos agora ouvir a Tua voz, o Senhor falar conosco pela Tua palavra. Por isso eu peço ao Espírito Santo que prepare o coração de cada um para o entendimento dessa mensagem, que me capacite a transmiti-la com fidelidade, que essa mensagem permaneça e gere frutos nas nossas vidas, e esses frutos sejam para o Senhor, o Rei da Glória. Pai, libera teus anjos, eu sei que eles já estão aqui, cerca este lugar, e não permita que o ladrão da semente, o inimigo, venha a interferir na atenção, causando sono, causando distração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Hoje é um domingo onde nós não somente tivemos a graça, o prazer de termos um batismo pela manhã, um momento de batismo de 7 novos irmãos, mas também é um domingo da ceia do Senhor. E é um domingo de alegria, amados. Só por essas duas razões já seriam mais suficientes para o nosso coração estar transbordando. Eu estou alegre. Embora eu não transmita talvez tanto isso, mas o meu coração está muito grato ao Senhor por tudo isso. E eu gostaria de refletir numa questão, e eu creio que ela é muito importante para nós. Por que você está aqui hoje? Faça essa pergunta para si próprio. O que é que fez com que você se tornasse um cristão? Por que sentimos essa paixão por Jesus? Essa vontade de adorar o Senhor, de nos colocarmos na presença dEle, de ouvirmos a Sua palavra? O que é que te trouxe aqui? O que é que te fez um cristão? Por que você decidiu seguir esse caminho? Muitas respostas nós teríamos se a gente fosse perguntar um por um. Tenho certeza que cada um ia estar falando da sua experiência. Talvez alguns diriam assim: alguém pregou Jesus para mim, por isso que eu estou aqui hoje. Ou então, eu fui convidado por um amigo, por acaso, e acabei gostando e fiquei. Bom, eu conheci Jesus através de uma cura. Estava doente e alguém veio lá, orou por mim, eu fui curado, por isso que eu estou aqui hoje. Ou então, por acaso, ia passando aí na frente e entrei na igreja e acabei ficando. Ou ainda, decidi por minha própria conta que era a hora. Tomei uma decisão, falei, agora é hora, vou aceitar Jesus, né? Outros diriam assim: meus pais já eram cristãos, eu nasci num berço evangélico, eu também sou. Muitos são assim. Alguém talvez dissesse um testemunho: olha, eu sofri um acidente, quase morri. Eu vi que eu ia morrer e na hora H eu clamei, escapei vivo, agora eu estou aqui. Alguém poderia dizer assim: simplesmente eu comecei a ler a Bíblia e acabei me convertendo.
Alguém poderia dizer também, estava me sentindo excluído, só, rejeitado, ninguém gostava de mim, aí resolvi buscar Jesus. Amados, essas são circunstâncias, e além destas haveriam outras e outras explicações para que você estivesse aqui, para que você se tornasse um cristão. Mas eu quero dizer uma coisa, nenhuma destas respostas, elas vão satisfazer a verdadeira razão porque nós estamos aqui hoje, inclusive para compartilhar essa mesa de comunhão. Nenhuma dessas respostas. Não foi esse o motivo real. Essas foram as circunstâncias de uma situação. Mas eu quero que cada um que está aqui nessa noite entenda qual foi o motivo real, então, de nós estarmos aqui. Por que que um dia eu resolvi, alguns dizem, aceitar a Jesus? Eu não concordo muito com esse termo. Eu entendo que é mais receber Jesus, né? Mas também não tem problema da pessoa dizer, eu aceitei. Por que que nós tomamos essa posição, essa decisão? O que é que nos levou a Cristo de verdade? Nossos esforços, nosso desejo de ter uma religião, de servir a um Deus. Então agora você vai abrir a sua Bíblia e nós vamos entender a verdadeira razão pela qual nós estamos aqui. E o primeiro texto, e é o texto base dessa mensagem, é Jeremias 31, versículo 3. Eu quero que o Espírito Santo nos leve até mesmo a comover o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, que a gente compreenda e que tal amor venha transbordar no nosso coração. Jeremias 31, versículo 3, responde o porquê que nós estamos aqui hoje, amados. A resposta verdadeira, real. Diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Amém? Essa é a verdadeira razão pela qual nós estamos aqui hoje. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual nós nos tornamos cristãos. De longe o Senhor se deixou ver. Se Ele não tivesse se deixado ver, nós não o veríamos. Com amor eterno Ele nos amou e com benignidade Ele nos atraiu. A segunda canção que nós cantamos no culto essa noite, antes daquele intervalo, ela falava do Senhor que nos atraiu. Essa é a resposta verdadeira. Todos nós fomos atraídos por Deus. E talvez um título que caiba bem a essa mensagem seria Atraídos por um Deus sedutor. Fica até bonito, parece até um título de livro. Todos nós, de um jeito ou de outro, arminianos ou calvinistas, durões ou chorões, teimosos ou quebrantados, todos nós fomos atraídos por um Deus que nos ama. Você crê nisso? Amém? Foi Ele, amados. Partiu dele, a iniciativa foi dele. Com um jeitinho todo especial, de uma maneira particular com cada um de nós. Eu sei que foi assim porque eu já ouvi vários testemunhos de vários irmãos aqui da igreja. Ele nos atraiu, Ele nos seduziu, Ele nos chamou, Ele jogou uma grande corda que nós não víamos. Imagina um grande laço, né? Joga aquela corda, né? Cai e a gente não vê que ela caiu. E aí Ele foi puxando devagarzinho, né, Zé? Foi puxando devagarzinho. E aí, até que nós fomos laçados, né? Ficamos presos. E lá em Oséias 11, versículo 4, o nosso Deus diz assim: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor.
Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Oséias 11:4. Para quem está com a Bíblia aberta, anotando, são versículos maravilhosos que nós temos que guardar no nosso coração. Olha o que o nosso Deus fez: atraiu-nos com cordas humanas. Tudo aquilo que eu falei antes, aqueles motivos que eu citei no começo dessa mensagem, são as cordas humanas. Foram as circunstâncias que Ele moveu para nos trazer a sua presença. Um foi o leito do hospital, outro foi o acidente, outro foi a cura, outro foi o amigo que convidou, outro foi a porta que estava aberta, outro foi um folheto que entregaram no terminal, outro foi alguém que investiu tempo e dedicação para falar de Jesus, mas de uma forma ou de outra, essas cordas humanas, Deus foi lançando sobre a nossa vida, até o ponto de nós termos sido laçados. Ele diz: atraí-os com cordas humanas, mas aí vem o espiritual, com laços de amor. O amor infinito do nosso Deus foi com que Ele fizesse, que Ele movesse pessoas, movesse circunstâncias, usasse enfermidades, usasse pessoas que nós não conhecemos, para que a nossa vida, preciosa aos olhos dEle, fosse trazida à sua presença. E Ele foi puxando. Nós éramos os seus alvos e nós fomos atingidos com uma flechada. Uma flecha certeira um dia atingiu o nosso coração. Mas não era uma flecha que causava morte. Ela causava vida. Ela gerava vida. A flecha tirada da aljava do Senhor, lançada diretamente no nosso coração. Nossos filhos não podem ser crentes porque nós pais somos crentes. Eles têm que ter uma experiência especial, genuína, única com o nosso Deus, com o verdadeiro Deus. Ninguém se torna cristão por ter sido filho de um cristão, mas é porque o Senhor atraiu e fez que circunstâncias se movessem e que nós tivéssemos uma experiência genuína com Ele. Oséias 2, versículo 14, diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Olha que maravilhoso que Deus fez. Ele te arrancou do mundo e te convidou para um passeio. Mas, Senhor, para onde o Senhor vai me levar? É um passeio gostoso, você vai passear pelo deserto. Ele te pegou pelo braço, ou pelo ombro, ou pelo colo, porque a hora que talvez você começou a andar com Ele pelo deserto, Ele precisou te pegar no colo. E Ele te fez andar, mas ali Ele lhe falou ao coração, amados. Oséias 2,14. Ali Ele falou com cada um de nós no coração. Nós andamos pelo deserto, mas Ele estava ali nos levando. Igual Ele conduziu o povo de Israel. Só que agora era pessoal. Era você e Deus. Eu e Deus. Ah, esse Deus é maravilhoso, amados. Esse Deus é maravilhoso. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Nenhum de nós pode bater no peito e dizer: eu fui para Deus sozinho pela minha própria conta. Nenhum, ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Nós fomos achados. Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Olha que interessante. Essa era a nossa condição, amados. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas e cada um se desviava pelo caminho. E o apóstolo Pedro repetiu a mesma palavra em 1 Pedro 2, 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, porém agora vos converteste ao pastor e bispo de vossas almas, a Jesus Cristo. Pastor com letra maiúscula, bispo com letra maiúscula. Naquela ocasião em que Pedro escreveu, a igreja já estava organizada, existiam pastores, que algumas
vezes eram chamados de presbíteros, era a mesma colocação, e bispos, que eram aqueles que visitavam as igrejas, conferiam se o trabalho estava indo bem, né? Paulo foi tudo isso, mas aqui se referia a Jesus Cristo. Nós nos convertemos ao pastor e ao bispo da nossa alma. Quer mais? Ezequiel 34, versículo 6. Precisa guardar essas palavras no coração, amados. Ezequiel 34, versículo 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra sem haver quem as procure ou quem as busque. Essa era a nossa condição. Ovelhas desgarradas, perdidas. Facilmente poderíamos ser atingidos, alcançados pelo lobo. Em Ezequiel 34, 16, o Senhor Deus diz o que ele faria. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos atraiu. Esse é o Deus que nos chamou. Estamos aqui porque Ele nos escolheu. Ele nos atraiu, Ele nos amou primeiro. Jeremias, ele chega a dizer lá no capítulo 20, no versículo 7, persuadiste-me, Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte do que eu, tu és e prevaleceste. Olha que maravilhoso, amados. Foi o Senhor. Ele nos persuadiu e nós ficamos persuadidos, convencidos. Ele foi mais forte do que nós e Ele prevaleceu. Prevaleceu contra a dureza do nosso coração, contra a fraqueza da nossa carne. Ele prevaleceu. Jeremias poderia dizer em outras palavras, não teve jeito de eu resistir. Ele prevaleceu, Ele me persuadiu, Ele me seduziu, Ele me convenceu a fazer a obra. Foi assim conosco. Quem pode resistir à vontade de Deus? Deus não nos obriga, mas Ele usa meios que nós não conseguimos resistir. Ele não obriga, ninguém vai entrar obrigado no céu. Mas quando Deus começa a usar os meios, mover as situações, vai chegar no momento que a gente vai se entregar. Nós vamos talvez demorar um tempo, 2 tempos, 33 anos como eu, mas vai chegar um momento em que Ele vai começar a mexer, Ele vai jogar a gente num caminho estreito, e não vai ter jeito, a gente vai se render. Não, ainda mais se tiver alguns intercessores levantando o nosso nome em oração. Amados, é assim. É maravilhoso ter consciência disso, não é? Não é bom saber isso? Sabe por quê? Porque nós somos escolhidos. Nós somos separados. Nós somos eleitos. Você está duvidando? Pega o livro de Romanos e faz um estudo. Pega a carta de Paulo aos Efésios. Ele nos elegeu, nos escolheu, nos separou de um monturo. E tem mais, amados, não termina aqui. Isso nos traz uma segurança muito grande. Essa palavra de hoje é para gerar em nós uma segurança, uma tranquilidade, uma paz que o mundo não pode nos dar, amados. O nosso Deus nos atraiu, nos escolheu, nos separou, nos marcou para Ele. E quer que eu falo mais? Não tem jeito da gente escapar da mão dEle. Ah, mas e os desviados? Os desviados, se Deus atraiu e chamou, eles vão voltar. Ele não falou que Ele vai buscar a desgarrada? Nosso Deus é tremendo. A certeza de que a poderosa mão de Deus, da poderosa mão de Deus, ninguém nos arrebatará, nenhuma das suas ovelhas. Sabe quem disse isso? O próprio Senhor Jesus. João 10, 27 e 28. Abra lá. Evangelho de João, capítulo 10,
27 e 28. Agora a gente vai sair um pouco das promessas de Deus, do Pai, no Antigo Testamento, e nós vamos para do Antigo e nós vamos para as do Filho no Novo Testamento. Eu tenho certeza que depois dessa pregação dessa noite, você vai dormir tranquilo para o resto da sua vida. Em nome de Jesus. Se a gente fosse uma assembleia bem pentecostal, a turma estava gritando glória a Deus aqui cada 5 minutos. Amém? Glória a Deus. Mas olha o que o Senhor Jesus disse em João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Está falando com ovelhas, amados. O cabrito vai desviar e não vai voltar. Mas a ovelha, se desviar, ela volta. Se não voltar, ele busca. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém, nem o inferno inteiro, nem Satanás com o poder das trevas as arrebatará da minha mão. É palavra de Jesus, amém? Vamos dar um glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, maravilha. Eu estou com o coração cheio. É tremendo descansar nessas promessas. É maravilhoso, amados. Por que nós fomos até Jesus? Será que foi por decisão própria? Eu decidi. Você não decidiu coisa nenhuma. Leia João 6,37. Você vai ver por que você foi até Jesus. Por que você recebeu Ele como Senhor e Salvador? João 6,37. É o próprio Jesus falando. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. É glória a Deus de novo, amados. Oh, aleluia. Eu não aguento, mas glória a Deus de novo. Né? Quem é que deu? O Pai. Lembrou os textos do Antigo Testamento que a gente leu? O Pai, o Criador, nos atraiu, nos marcou, nos separou. Né? Ele nos deu para quem? Ele nos deu para o Filho, Ele nos mandou para o Filho. Não tinha jeito. Né? E o Filho diz aqui, de modo nenhum te lançarei fora. Pastor, mas eu caí em pecado, eu fiz um pecado horrível, eu vou para o inferno. Você não vai para o inferno. Você vai orar, você vai se arrepender. Aliás, você já está arrependido. Só de ver tanta bênção, tanta coisa que o Senhor nos fez, você já se arrependeu, já foi curado. Você já pode participar da ceia. O Henrique está dando glória a Deus lá no fundo. Aleluia. Mas tem mais, amados. Eu estava preparando essa mensagem. É de Deus mesmo. Porque Deus me deu uma ilustração, né? Então, eu fiquei feliz com a ilustração. Na hora que eu estava preparando a mensagem, aí eu lembrei assim, olha, nós fomos salvos pelo gongo. Eu falei, mas peraí, que negócio é esse? Né? Imagina uma luta de boxe. Quem gosta de assistir boxe ou MMA, né? Que diz, né? Então tá lá os dois lutadores, lá, pá, né? Um socando o outro, aquela luta tal. De repente bate o gongo, parou. Aí vai cada um tomar água, descansa, volta para a luta. Até que tem um gongo que bate e termina a luta. Né? Ou então, alguém cai nocauteado. E eu estava pensando nisso, né? E eu pensei assim, olha, nós somos salvos pelo gongo. Nós estávamos lá no ringue do mundo. Né? O mundo é um ringue, você estava lá no ringue do mundo. E Satanás estava te socando. Né? Você estava apanhando dele direto. E achando graça ainda, achando que estava ali, né, numa diversão. E apanhando. E apanhando. E a hora que você ia ser nocauteado, que era inevitável o nocaute, tocou o gongo da graça. Oh, glória a Deus! O gongo da graça soou, mas tem, bateu. Aí falou, não tem jeito, agora eu me entrego. Agora eu vou para Jesus mesmo, senão, né? Maravilha de Deus. Paulo entendeu isso, o grande apóstolo. Ele entendeu isso, ele escreveu lá em Efésios 2:8. Quem conhece o versículo, lê comigo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É glória a Deus de novo. É glória a Deus de novo. Oh, maravilha. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não veio de vós, não veio de nós. É dom de Deus. Mas eu tive fé para crer, mas
A fé foi dom de Deus. Se Ele não tivesse plantado a fé no teu coração, você não ia crer. Entende, amados? Esse é o nosso Deus. Não terminou ainda. Tem mais. Esse Deus, Ele nos adotou por filhos. E quando eu parei para pensar nisso, eu comecei a dar glória a Deus lá em casa. Ele nos adotou por filhos. Ele nos tornou filhos. Você já parou para pensar nisso? Na herança que esse pai tem? Bom, todo filho tem uma herança. O pai sempre deixa alguma coisa. Uma casa, um carro. Se não deixou nada, pelo menos as roupas, né? Partiu, pelo menos deixa as roupas para o filho continuar usando. Uma herança tem. Mas o nosso pai tem uma herança que você pode juntar toda a riqueza desse mundo. Ela não consegue chegar perto da herança que o nosso pai tem para nós. Porque a nossa herança é incorruptível. A nossa herança é imarcessível, né? A palavra é difícil, mas significa ela não murcha. A nossa herança é intocável. Ninguém põe a mão na nossa herança, porque nós somos filhos. Em Romanos 8,17, Paulo diz de novo, ora, se nós somos filhos, somos também herdeiros. E herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aqui a nossa herança. Glória a Deus. Seremos glorificados. Por que ficar olhando para as coisas desse mundo? Por que ficar aí dodóizinho chorando porque não deu certo isso, porque perdeu aquilo, porque teve prejuízo não sei na onde? Por que ficar orando, chorando aí, reclamando? Nós não temos herança nesse mundo, amados. Nossa herança é sermos glorificados. Receber o corpo igual de Cristo. Eu até brinquei hoje pela manhã no batismo. O nosso Deus Criador, Ele não para de criar. Alguns cientistas, pesquisadores descobriram que o universo não tem fim e está crescendo continuamente. Já pensou a gente com o corpo glorificado e você fala assim, agora eu vou dar um passeio para ver o que o Pai fez. Aonde Ele aumentou o limite. Vum! Você vai lá em espírito, em corpo glorificado e vai ver uma galáxia nova que o Pai criou. Agora eu quero viajar, conhecer o Sol. Vum! É uma imaginação, mas é muito mais que isso. Né? Aonde que nós começamos mesmo? Em Jeremias 31:3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Eu quero ir para casa hoje, pôr a cabeça no travesseiro e dormir descansando nessas palavras, amados. Eu quero sonhar. Eu quero ter um sonho igual as crianças costumam ter. Eu quero sonhar com Apocalipse 21:18 ao 21. Eu quero sonhar com a cidade que tem uma praça de ouro e ruas de ouro. Eu quero sonhar que eu vou andar nessa cidade. Alguns já estão lá andando. Eu quero sonhar que eu vou ver o rio da água da vida e vou ver a árvore da vida plantada ali dando frutos. Eu quero sonhar que eu vou desfrutar de tudo isso. Mas se o sonho for muito prolongado, né, eu não vou nem querer voltar. Então é bom que seja assim um sonho curtinho, só para a gente vislumbrar. Senão a gente não vai querer voltar do sonho. Quando um crente está partindo, está cumprindo o tempo dele, eu tenho certeza que Deus dá vislumbres da glória. Encorajando aquele que está vendo ali os dias terminando. É por isso que você ouve de pessoas que estão ali no tempinho final, elas estão ali em paz, elas não veem a hora, a família está tudo chorando, todo mundo triste e preocupado, e o coração daquele crente ou daquela crente está lá. Meu Deus, eu estou aqui vendo eles, né? Estou preso a eles, mas aquilo que o Senhor me mostrou, não vejo a hora de ir para lá. É assim, amados. Né? A minha mãe teve um vislumbre desse um pouco antes da minha avó falecer. Ela contou que ela teve um sonho que ela estava voando num lugar maravilhoso e ela não queria voltar daquele lugar de jeito nenhum.
E no sonho ela era mandada de volta. E falava, não, esse lugar é da Carmela. Um vislumbre, amados. Eu creio que Deus permite isso para nos encorajar. Mas a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou ao conhecimento humano aquilo que Ele tem preparado para nós. Então a gente termina com essa palavra. O nosso Deus começou tudo, preparou tudo. Do ponto de vista dele já está tudo concluído, porque Ele não está preso ao tempo. Ele também está lá só esperando a gente cumprir esse curto tempo aqui. Ele também está ansioso por nós estarmos lá junto. O motivo da nossa criação foi o Pai querer uma grande família de filhos semelhante ao unigênito, a Jesus Cristo. Por isso nós fomos criados, para formar uma grande família. Por isso que nós somos todos irmãos. E o Pai está lá ansioso, né? Por isso que inclusive a palavra de Deus fala que a morte dos santos, né, ela alegra o coração de Deus. É mais um que vai estar lá junto agora, promovido. Então, quando a gente olha para tudo isso, a nossa vida passa a ter um sentido maior, diferente. Nós não estamos aqui para esse tempo limitado, 70, 80, 90 anos, não sei quanto. A dona Nair já chegou nos 94, o dobro da minha idade. Eu não sei não se eu chego lá. Mas olha, amados, por mais longo que seja, é curto. Então, coloque os teus olhos nas coisas lá do alto. Aproveita, viva o melhor que você pode essa vida. Desfrute das bênçãos que o Senhor está te dando, com sabedoria, com discernimento. Não deixe que as bênçãos se tornem ídolos no teu coração, mas não tire os olhos lá do alto. Viva com um sonho, que é andar nas ruas de ouro, que é desfrutar da nossa herança, que é a glorificação. E mediante essa palavra, e nós que somos todos irmãos e filhos do mesmo Pai, nós vamos compartilhar a ceia do Senhor, porque o grande propósito da morte e da ressurreição de Jesus Cristo era nos tornar filhos de Deus, era nos colocar como herdeiros dessa bênção. Então eu vou estar lendo aqui 1 Coríntios, capítulo 11. Depois desses versículos que nós vamos ler, você vai ter um tempo de oração, falando com Deus aquilo que você quiser falar. Talvez confessando algum pecado, pedindo perdão, ou simplesmente dando glórias, né? Mas 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém?